Obrigada pela presença de todos aí, obrigada professor Antônio André, obrigada Margarete e obrigada a vocês aí pela oportunidade. Então, oficialmente, boa noite a todos, sejam bem-vindos e fiquem à vontade. Eu vou começar com um tema e vocês fiquem à vontade aqui para participar, para perguntar caso tenham dúvidas ou para interagirem pelo chat. Então, o tema, como já foi falado, é liderança em ambientes competitivos. Mas, em se tratando desse movimento que a gente tem numa velocidade ímpar, eu adicionei aí um subtítulo que é bem provocativo. E eu vou começar já colocando os slides aqui para que vocês visualizem. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Conseguem visualizar aqui a tela inteira? Sim. Está ok. Então vamos lá, já como subtítulo da nossa palestra, do nosso webinar, eu trouxe aqui líder de si, o atributo essencial na era da inteligência artificial. Então por que isso? Bom, nós não podemos ser ingênuos a ponto de acreditar que nós somos contratados porque somos um rostinho bonito, né? A empresa nos contrata porque eles querem lucro, eles querem que nós aumentemos o valor da empresa de alguma forma. E para isso, a gente não trabalha só com o custo e com o preço, né? A gente precisa de trazer esse valor, que ele vai além do preço e do custo. E como é que a gente trabalha isso? Qual o contexto aqui nessa era da inteligência artificial? Trazendo esse novo parâmetro para que a gente tenha ideia. Bom, a inteligência artificial, eu não sei quantos já sabem, que tinha uma estimativa de que ela dobrasse de capacidade, dobrasse de tamanho a cada 18 meses. Eu queria aqui que vocês trouxessem. Quem aqui já usa a inteligência artificial para alguma coisa? Levantem as mãozinhas aqui. Deem os sinais, ChatGPT ou outras tecnologias. O Fernando levantou as mãos, o professor Antônio André e vários outros aqui. Antônio Carlos, olha, tem uma galera já dizendo. Bom, muitas pessoas levantando as mãos. E olhem lá, só que para nossa surpresa, essa mesma inteligência artificial que dobrava de tamanho a cada 18 meses, acabou surpreendendo a própria inteligência artificial, porque ela começou a dobrar de tamanho agora a cada 3 meses. Para a gente ter ideia do que isso significa, a gente consegue ter problemas resolvidos aí, vamos lá, uma nova tecnologia para a gente encontrar, por exemplo, a cura de algumas doenças para bactérias resistentes. Algo que poderia levar 10 mil anos, isso mesmo, vocês não entenderam errado, 10 mil anos, agora pode levar em torno de 200 segundos. A tecnologia já chegou nesse ponto. E a minha provocação para vocês é: será que a nossa inteligência humana, a nossa inteligência como líder, evoluiu nessa velocidade? O que vocês acham? Quem comenta alguma coisa? Fiquem à vontade. Quero ouvir alguma coisa. Alguém acha que a gente consegue evoluir nessa velocidade? Inteligência humana? Professor, acho que a gente não consegue acompanhar a evolução, quanto mais evoluir tão rápido assim. Opa, o Fernando já trouxe aqui. A gente sequer consegue acompanhar a própria evolução da tecnologia. Quem mais traz algo aí? Alguém mais gostaria de trazer algum elemento? Bom, então já que ninguém trouxe ainda, vamos lá. A gente não consegue, né, essa evoluir com conhecimento na mesma velocidade da inteligência artificial. Ao mesmo tempo, nós temos um diferencial em relação a essa inteligência artificial. E é aí que entra a liderança. Então, olha o que dizem os estudos, as expectativas. Eu já trouxe para vocês que a empresa quer lucro, e quer lucro através dos líderes criando valores para essa empresa, agregar valor à empresa. E como que as empresas esperam isso? Segundo o relatório, né, do World Economic Forum, existem 5 habilidades aqui essenciais nesse futuro do trabalho. Esse relatório ele foi feito com mais de 1.000 empresas
em 55 países, envolvendo mais de 14 milhões de colaboradores. Então, uma amostra gigante aí. E dentro dessas 5 habilidades, olha que habilidades são essas. As 5 primeiras: pensamento analítico, resiliência, flexibilidade e agilidade, liderança e influência social, pensamento criativo e motivação, e autoconfiança. A pergunta que fica aqui é: e quais delas têm a ver com inteligência artificial? Será que tem alguma delas que tem a ver com inteligência artificial ou não? Quem se arrisca? Eu acredito que todas tenham. Todas podem ter de alguma forma. Quem acha que são outras habilidades que escapem um pouco da inteligência artificial? Ao menos por enquanto. A autoconfiança é uma das questões que a IA não vai poder trabalhar pelo ser humano. Opa, a autoconfiança, então, a IA não consegue trabalhar. Então, olhem lá. O que mais a gente pode refletir sobre isso? Acho que o pensamento criativo e a motivação também não é uma habilidade da IA. A IA pode apoiar o processo criativo, mas, por enquanto, ele ainda é restrito ao ser humano, né? Opa, por enquanto é restrito ao ser humano. Eu vi que a Marcele levantou a mão. Marcele. A Marcele tinha levantado a mão aqui no chat. O Egon colocou pensamento criativo e motivação, bem como liderança e influência social. Essas habilidades são as chamadas soft skills. Então a gente pode até treinar a IA para que ela nos atenda e nos responda. Mas a IA, por enquanto, ela não consegue criar algo novo, ela consegue transformar algo desde que imputado por nós. Então, olhem lá, exceto a questão 1, que é o pensamento analítico, todas as demais são habilidades humanas que, por enquanto, a IA não tem como nos ajudar. Então, vejam a importância da liderança aqui, que aparece como terceiro ponto. Isso são pessoas, são profissionais que serão cada vez mais, demandados nesse ambiente profissional. Por isso a importância de desenvolver a liderança e essas soft skills. Vamos lá, ouvindo um pouquinho mais aqui. Aqui a gente tem a realidade mundo. Eu trouxe para vocês a realidade Brasil e a realidade mundo. Então, em primeiro lugar, no mundo aparece como pensamento crítico. Até dá para a gente, o pensamento analítico, dá até para a gente verificar, porque agora vai somar a inteligência artificial e o conhecimento humano. Então, nada mais natural que isso. Resiliência, flexibilidade, aqui se repete um pouco. Mas vamos para a realidade Brasil. O que eles nos trazem? Olha lá, aqui já mudou. Em primeiro lugar, aqui no mercado brasileiro, o que eles nos trazem aqui é resiliência, flexibilidade e agilidade vem primeiro, antes, inclusive, do pensamento analítico. Aliás, brasileiro é bom de ser resiliente, né? Porque a gente toma tanta pancada por aqui que se a gente não sabe ser resiliente, sequer a gente suporta, né, essas pancadas ali da vida. Então vejam aqui a importância da gente trabalhar. Como é que a gente une então essas soft skills, que são essas habilidades relacionadas à questão da criatividade, da inteligência emocional, da questão da autoconfiança, da questão da liderança, somando a necessidade de trazer, sim, lucro para as empresas. É sobre isso o nosso papo hoje. Então, a gente fala, sim, de inteligência emocional, vamos falar, sim, de criatividade, mas tudo isso no intuito de trazer o lucro para as empresas, aumentar o valor da empresa. Bom, e aqui continuando, né? Por que essa necessidade? Por que tudo isso? Todos os dias nós somos bombardeados aqui por informação e desinformação. Aliás, quem nunca aí caiu numa fake news, né? Que levante a mão. Eu acho que não tem, porque nós somos bombardeados dia após dia. E isso se refere também ao ambiente empresarial, né? A gente precisa ter cuidado com as nossas leituras, com as nossas fontes, como nós vamos ter uma tomada de decisão que pode ser estratégica para a empresa. Então, o líder é aquele que também exerce o pensamento crítico para reconhecer quais são as fontes confiáveis numa tomada de decisão, especialmente quando envolve números.
quando envolve números e pessoas, né? Porque os números a gente chega através das pessoas. As pessoas que vão nos trazer os resultados. Então, como é que eu trabalho? E o líder, ele precisa ter resultado através de quem? É através dessa equipe que vai trazer o resultado para a empresa. Então, vamos lá, seguindo. Agora, olhem lá, o ChatGPT está ficando mais inteligente. Eu perguntei sobre isso para o ChatGPT de propósito, para ver o que ele me responderia. Falei, tá, então, se existem fake news, que alguns sabem que pode ser fake news, por que ainda assim esses conteúdos costumam viralizar e ter mais curtidas? Olha o que a gente também pode aprender com o ChatGPT. Ele me trouxe isso como resposta. Os temas mais extremados costumam ter mais visualizações e curtidas, porque os algoritmos das redes sociais priorizam conteúdos que geram forte reação. O quê? Quem lê para mim esse final? Forte reação? Emocional. Opa, minha xará falou aí, Juliana. Isso mesmo, forte reação emocional. Então, vejam como isso parece contraditório, né? Muitos falam, não, nas empresas não há lugar para demonstrar emoções. É quase como se o ser humano não tivesse emoções. No entanto, o que bomba nas redes? Reações emocionais. Não tem como a gente separar. Nós somos seres humanos, que somos seres emocionais, biopsicossociais. E seres complexos, não tem como a gente negar que tem um emocional. E ele pode trabalhar tanto a nosso favor, como pode atuar contra nós. Por isso a importância do autoconhecimento, da autoconfiança, para que nós nos conheçamos e nos reconheçamos como seres humanos que somos, como profissionais que somos, para utilizar isso a nosso favor. Mas eu dei uma apertada ainda no ChatGPT. O que mais será que ele pode nos trazer sobre isso? E ele trouxe os motivos. Vocês vejam que alguns eu não vou ler tudo para vocês, tá? Até porque vocês terão esse material, tá? Mas eu quero só que vocês se atentem àquilo que está em destaque aqui em colorido, né? Ele disse que essas explosões são mais intensas quando despertam raiva, medo, indignação. Eu coloquei isso na cor vermelha. E é na cor vermelha porque ele está ultrapassado, né? Essa questão de poder e controle, de dominar pelo medo, isso é uma coisa muito ultrapassada. Aliás, é do século passado. Pode viralizar, mas isso não é o jeito de liderar. Isso é para ditadores, isso é para críticos, mas isso não é para líder de fato. Agora, olha o que o ChatGPT trouxe também, ou, agora na cor verde ali. Quem lê para mim o que está só na cor verde em destaque? Ou... entusiasmo. Opa, Morgana, isso mesmo, entusiasmo. Alguém sabe o significado dessa palavra entusiasmo? Da onde vem? Vou trazer para vocês, às vezes a gente esquece do significado das palavras, mas entusiasmo vem de entheos, que significa Deus dentro. E olha como isso é importante. Para a liderança é necessário entheos. Veja que eu não estou falando de discurso religioso, não estou falando de religião, estou falando de significado da palavra, desse simbólico. Esse entusiasmo é o que o líder precisa para que ele influencie pessoas, para que cheguem num resultado daquilo que é bom, belo e verdadeiro, que é trazer valor para a empresa, agregando e trazendo para que todos tenham resultado. Não só a empresa em si, mas a toda a rede que circula essa empresa, que é a comunidade, que são os colaboradores externos e externos, os stakeholders, toda essa rede aqui. Então, existe raiva, existe medo, existe indignação, que é o modelo errado, que não é ser líder, às vezes é ser chefe. Tem muito chefe ruim. Sabe aquele chefe que incide no burnout? Esse é chefe. Aquele que faz a gestão baseada na raiva, no medo e na indignação. Agora, o líder é aquele que inspira através do entusiasmo,
É isso que vai ser o líder do futuro. Na era da inteligência artificial, nós precisamos desse entusiasmo que vai além do preço, além do custo, mas é aquilo que traz valor, e o valor ele não tem preço. Perguntas? Tudo bem por aí? Continuando então, ele trouxe alguns motivos, né? Bom, a gente sabe que ele vai viralizando conforme os assuntos que a gente gosta, etc. Isso estará no material de vocês, aqui o ChatGPT. Mas ele trouxe o seguinte ainda, sobre os impactos desse fenômeno. Estou falando das fake news, das viralizações e como funciona hoje as redes sociais, né, que tem a ver com inteligência também artificial e tudo junto nesse ambiente complexo. Eu trouxe aqui o impacto na saúde mental. O Brasil é um dos países hoje mais ansiosos do mundo. O Brasil cresceu em mais de 400% o número de afastamento por burnout. E isso indica algo. Quando os números apontam para algum lugar, as estatísticas, a gente precisa olhar para esse algo. Se as pessoas estão sendo afastadas por burnout, que por definição é um adoecimento por uma sobrecarga inadequada no ambiente de trabalho, seja psicológico, seja por uma quantidade, seja por uma pressão exacerbada, isso diz algo. Alguém se habilita a dizer que algo poderia ser isso? Que algo poderia ser esse? O que é o burnout? Alguém poderia contribuir? Gostaria de falar? Vou até interromper o compartilhamento para olhar um pouco mais para vocês. O burnout é também chamado de síndrome do esgotamento, né? Quando você esgota ali suas capacidades de interação, de trabalhar, vai além da ansiedade, né? Ela envolve ansiedade e também alguns pontos de depressão. Eu cheguei perto de consegui evitar a tempo, abrir mão, né, de algumas coisas e faz parte aí tentar superar, não é simples, né, sair disso. Opa, não é simples sair disso, essa questão do esgotamento, quer dizer, nós tivemos aqui o relato do colega que conseguiu evitar, agora muitos não conseguem. Então esse limite, quando a gente chega, ou quando é percebido nas empresas, ele indica algo. E indica que a gestão é ruim. Isso são chefes ruins, é falta de uma liderança. O líder, de fato, aquele que tem entusiasmo e que lidera pelo entusiasmo, ele cuida da equipe. E é por uma razão muito simples. Quanto mais ele cuida da equipe, mais resultado ele tem. E esse resultado é financeiro, que é o que traz valor para a empresa. Agora, se as pessoas começam a sair e ser afastadas adoecidas, significa que são chefes ruins. Então, olhem só a maneira da gente trabalhar aqui a liderança, esse cuidado, esse zelo que o líder precisa ter para com a sua equipe. Deixa eu ver, tem esgotamento extremo, o Egon colocou. Isso mesmo, eu gostaria de saber se tem perguntas, por enquanto, ou se eu posso continuar. Pergunta. Diga lá. E quando o CEO, o proprietário da companhia, tem 3 burnouts sequencialmente, vamos dizer assim, depois passa 3 meses ele tem outro, e depois passa mais 6 meses ele tem outro. O que a gente faz? Eu senti que temos um CEO no grupo, será que é isso mesmo? Não sou eu não. O meu CEO que teve, eu tive, não digo... Não posso dizer que seja uma oportunidade, mas eu tive o desprazer de ter que resgatá-lo essas 3 vezes. Então, foi bem complexo. É uma situação bem estranha para quem vivenciou. É muito estranho mesmo, a pessoa sai de si. Então, mas assim, a pessoa que teoricamente teria que nos passar todo o entusiasmo, todo as metas, os objetivos e tudo mais, ela entra nesse processo, eu acho que tem alguma coisa muito errada com a companhia. Opa, olhem lá. É claro que é Michel, né? É Michael. Michael, olha só a importância do que Michael trouxe. O ser humano ele é super complexo. Pelo relato do Michael trouxe,
a gente não tem como dar uma resposta única, até porque eu não conversei com o CEO, né? Não fiz o diagnóstico dele, etc., para saber que elementos são esses. E ali entra, lembra o subtema da palestra? Liderança de si. Lembram disso, né? Do subtema da palestra. O que é essa liderança de si? Eu preciso primeiro conhecer a mim mesmo, liderar a mim, e a partir do momento que eu conheço a mim mesmo e que eu lidero a mim mesmo, eu tenho competência para liderar uma equipe. Então entra aqui a questão do autoconhecimento, de fazer as perguntas sinceras, né? Posso ou não posso? Devo ou não devo? Quero ou não quero? Em que contexto? Opa, tive 3 burnouts. Quero ou não quero seguir com o trabalho? Posso ou não posso? Devo ou não devo? São perguntas extremamente sinceras, até para saber o horário de permanecer ou o horário de se ausentar. Mas isso só a pessoa é capaz de decidir. É tomada de decisão. E muitas vezes não é sobre o outro. É sobre si mesmo. Então, por isso eu insisti hoje, né, nesse início nosso aqui, de trazer primeiro eu lidero a mim mesmo, para depois liderar o outro. Isso é autoconhecimento. E a gente tem o exemplo de um CEO que está tendo burnout e que continua, de repente, no cargo. Será que isso é sustentável a longo prazo? Vocês não precisam nem responder, que talvez a gente já saiba aqui a resposta. Ok, Micael? Muito obrigada pela participação. Obrigado. Vamos lá, Juliana, diga lá. Professora, então, eu tenho uma dúvida. A empresa que eu estou atualmente, eu não sou líder, tá? A empresa que eu estou atualmente tem 500 funcionários. De 500 funcionários, 90 estão afastados por burnout. Será que o problema são todos os líderes ou é a cultura da empresa? Excelente pergunta, Juliana. Nós precisamos, quando eu digo... Opa, calma aí que agora os meus pensamentos foram mais rápidos do que... Na verdade, minhas palavras mais rápidas do que meus pensamentos. Deixa eu me organizar aqui. Eu sempre falo, a empresa é complexa, as pessoas são complexas e as empresas são formadas de pessoas. As pessoas, os líderes, precisam olhar para os números, não é o que nos pedem? Métricas, KPIs e etc. Agora, se eu tenho números, como você trouxe, 90 pessoas afastadas por burnout, numa amostra, numa empresa de 500 pessoas, quer dizer, 500 pessoas ali, e 90 estão afastadas por burnout. Você trouxe, será que são líderes ou será que é cultura? Olha o momento de rever procedimentos, o que é permitido dentro da empresa ou não, qual é o estilo de liderança? Será que eles premiam a questão do poder e controle, que é aquele tipo de gestão ultrapassada que está ali no vermelho? Ou será que eles privilegiam o quê? Quando eu vejo números que gritam para a gente, é como se fosse farol. Eu tenho o farol verde, o amarelo e o vermelho. Aqui, para mim, ele já está muito no vermelho. Precisa ter uma decisão rápida para mudar de direção, ainda que isso incida em mudar a cultura, mas aí depende de uma estratégia da empresa. Ok, Juliana? Mas sim, você tem razão, Ok, não é só a liderança, tem uma questão cultural aí. Mais alguma questão, gente, nesse contexto? Então, Opa, calma aí, temos alguma coisa no chat? O Flávio. Tudo bem, Flávio? Flávio sempre nos apoiando aqui. O Flávio colocou muito bem, estafa mental. É isso, não é só o físico que cansa, às vezes tem o mental que nos cobra muito. Bom, então vou dar sequência aqui. Tenho uma outra... Deixa eu compartilhar novamente. Vamos lá, tá aqui. E apareceu por último que o próprio ChatGPT aqui. Deixa eu só colocar em tela grande. Não, tá aqui, compartilhar. Cadê a tela grande? Aqui no canto. Bom, e o ChatGPT ainda continuou dizendo que temos algumas armadilhas aqui nessa questão. E ele colocou o seguinte, falando de rede social, de algoritmo, por que a gente cai em fake news, por que viraliza temas sem relevância, muitas vezes, que são inverdades, né? Eu vou ler para vocês esse último ponto aqui. Os algoritmos das redes sociais impulsionam o que prende mais atenção.
E muitas vezes conteúdos extremados fazem isso melhor do que conteúdos equilibrados. Por isso é importante usar a internet de forma crítica e consciente. Olha só, apareceu a palavra que remete à consciência, e isso parece que caiu muito em desuso. Então o líder, ele é aquele que ele precisa estar atento à sua equipe de uma forma consciente, porque tem essas camadas. Hoje a gente vai ter colaborador que eles vão utilizar as redes sociais como meio de informação e às vezes até para tomada de decisão, e também vão consultar a inteligência artificial. Isso faz parte, não tem como voltar atrás. Sem inteligência artificial talvez fosse melhor. Não adianta esse saudosismo, nós precisamos conviver numa época que vai ser tudo integrado. Nós temos redes sociais, nós temos inteligência artificial, e como que a gente pondera tudo isso? Então, por isso a importância das fontes para as tomadas de decisão, né? Eu avaliar essas fontes de uma forma consciente. Isso quem nos diz é a própria inteligência artificial. E aí fica a minha provocação também aqui, né? Então vamos lá, o que será que acontece, né? Como que a IA às vezes nos conhece tanto, apesar de não ter emoção, de não ter aquilo que nos faz humano, que é esse sentimento, que é esse entusiasmo. Bom, e aqui a gente ela nos conhece tanto porque ela é binária. Então o que acontece? Tudo que a gente tem na inteligência artificial são inputs de dados. Que nós, inclusive, começamos a fazer com que ela se torne mais inteligente. E ela já percebeu o seguinte, que de alguma forma nós mesmos estamos divididos entre aquilo que é denso e aquilo que é sutil, entre o que é razão, o que é emoção, entre o que é conceito, o que são dados, entre o que é lógica, sentimento, e por aí vai. A gente está num mundo que viraliza porque a gente fala, não, ou você está de um lado ou você está de outro. E não compreende que o ser humano é essa totalidade. Nós somos razão e também emoção, nós somos pensamento e também sentimento, nós perguntamos, mas também respondemos, nós temos esse tempo medido, né, que é o Cronos que nos devora, que é essa palestra que nos diz, olha, são 19h35, já passaram 35 minutos, o tempo está devorando, mas tem esse tempo vivido, que é o tempo que a gente não consegue medir, que é o tempo da qualidade, e esses tempos que o líder também precisa combinar. É esse tempo medido da entrega que ele precisa ter, dos resultados, dos números, da lógica, das entregas, daquilo que é entregável. E ele precisa também desse tempo de qualidade, desse tempo vivido com a equipe, desse tempo trabalhado com a qualidade da entrega do produto, que tem sentimento, que tem propósito, que tem emoção. Portanto, não é uma coisa ou outra na liderança. A liderança ela é composta de tudo isso. E ali a gente chega, eu trouxe até um pouquinho de filosofia, porque eu gosto, mas por que nós estamos servindo, às vezes, transitando nessa servidão, às vezes, voluntária, da gente se entregar? A gente precisa tomar cuidado, né? Porque a gente já nasceu num mundo que não tinha internet ainda. Alguns já nasceram, acho que aqueles nascidos na década de 90, que já nasceram no mundo com internet. Mas os nossos filhos, os nossos netos agora, eles já estão nascendo no mundo de IA. E eles já vão aprendendo com IA, com rede social. Mas isso daqui para eles, a gente vai ter de trabalhar um pouco isso. A gente que não viveu na era da IA e agora está vivendo na era da IA. Eles não podem ter essa época da servidão voluntária. Se servir apenas da questão da IA, ou serem, entre aspas, vítimas da IA. A gente precisa transmitir essa humanidade que nós temos a eles. Então, isso que teve lá o Etienne de Laboutier, lá no século XVI, lá atrás, já falava sobre isso. Então, só trouxe aqui como cuidado. E por que tudo isso? Porque a gente tem uma cultura ainda de uma coisa ou outra. Eu trouxe até esse daqui que representa, é 6 ou é 9? Ora, depende do prisma, pode ser 6 e pode ser 9, e às vezes são as duas coisas. E isso a gente vive na própria liderança, às vezes uma ambiguidade na tomada de decisão. E aí quem a gente consulta? Porque ali o líder, ele é praticamente solitário.
Não tem alguém para tomar uma decisão por ele. Como que ele vai se basear? Por isso eu trouxe essa outra provocação aqui. Lá atrás, a gente tinha o Potter, que faz um tempinho, década de 60. O que o Potter trouxe? Que a gente tinha uma armadilha por vir. Parece que ele estava prevendo a chegada da inteligência artificial. Ele disse que nós teríamos um risco grande se o conhecimento chegasse muito antes da sabedoria. E quando eu li Potter, eu falei assim, calma aí, mas o que ele quer dizer com isso? E agora ficou muito claro, né? Chegou a inteligência artificial, que é um super conhecimento, muito antes da gente ter sabedoria, de ter evoluído a ética na mesma velocidade. E aqui tem um corte. Todo mundo quer sair fazendo, porque as empresas querem velocidade, querem ritmo, querem entrega, KPI, resultado, grana, a gente precisa, eu tenho prazo, eu tenho meta. E sim, a gente precisa agir e rápido. Então, o que as pessoas têm de buscar? O resultado, rápido. Isso é imediatista. Através de técnicas, de métodos, de ferramentas, a gente vai atrás daquilo, do como a gente vai fazer. Isso é ação. Só que aí tem o risco, que era aquilo que o Potter falou lá atrás. O que ficou esquecido, talvez, foi o que fazer de fato e por que fazer. Quando a gente vê esse por que fazer, tem a ver com a ética. Por que eu vou fazer isso? Será que isso está certo? Será que é a coisa certa a ser feita? E eu me pergunto, será que falta esse recorte que eu vou passar aqui na frente? Olha o corte que está aqui, né? Esse corte, essa fragmentação, não é justamente o que está causando o burnout? Essa pressão nesses líderes de trazerem um resultado imediato acaba por, de repente, pressionar as equipes para trazer um resultado que elas são incapazes de trazer naquele tempo? Porque talvez estamos sendo comparados à inteligência artificial. E olha o risco aqui. A inteligência artificial foi criada para ajudar os seres humanos, para teoricamente ter mais tempo livre para pensar. E, na verdade, estamos sendo julgados e comparados à inteligência artificial, que agora nós temos uma ferramenta e, portanto, nós precisamos ser mais rápidos, mais precisos e ter mais entrega, num tempo menor. Então, olhem lá, com isso a gente para, às vezes, de pensar, que é o que estava no slide anterior, né? Deixa eu até voltar um pouquinho. Para de pensar, porque a gente não raciocina o porquê nós estamos fazendo isso. E aí eu vou deixar uma outra, vou interromper de novo o compartilhamento. Quem já viveu aqui, quero que levantem as mãos, a questão de ter de entregar um relatório, nossa, olha, para ontem, quero rápido, quero agora, sem saber o porquê. Levanta a mão. Nossa, tá pipocando uma série de mãos aqui. Nossa, tudo isso. Opa! E agora eu quero que vocês respondam, né? Voluntários aqui. Como que vocês se sentem em ter de entregar algo que vocês não sabem para que serve? Como é que é isso? Como vocês se sentem da emoção? Não se sente parte do time, né? Porque você não sabe o porquê, qual é o objetivo maior por trás daquela entrega, né? É importante que cada um tenha claro o porquê que está fazendo cada coisa, né? Para entregar aquele objetivo final. E a gente se sente frustrado, né? Opa, a Morgana diz que se sente frustrado. É isso mesmo, Morgana. E pior, não se sente parte daquele todo, porque parece não ter propósito. Não é isso? Quando a gente não sabe para que é, parece que não tem um propósito. O Egon colocou aqui, mal, porque seria mais útil e colaborativo se entendesse simplesmente fazendo algo de modo automático. Opa, essa definição, esse sentimento aqui que o Egon trouxe, olhem lá, está dizendo o seguinte, eu poderia, de alguma forma, colaborar melhor se eu entendesse o porquê. Então a gente corta o pensar, sai fazendo, mas se sente às vezes vazio. O Fernando colocou, nessas situações eu me senti um objeto, uma máquina. Opa, e quando a pessoa se sente um objeto, se sente usado, ali tem um indício de que ela não está feliz. É claro, e isso pode levar no burnout, afinal somos humanos e não máquinas. Marcela, diga lá, você que levantou a mão. Não é bem do sentimento que eu quero falar,
porque no meu caso é o contrário, como eu faço parte, não sou da diretoria, mas sou a próxima depois da diretoria, então às vezes sim, eu tenho que fazer algumas requisições para o meu time, mas no qual eu não posso abrir o conteúdo ou um motivo para eu estar solicitando aquilo para eles. Ou por ser um bid que é muito fechado, que a diretoria não quer que as pessoas saibam como fazer o funcionário se sentir menos frustrado, o colaborador se sentir menos frustrado, mesmo sem abrir o conteúdo. Porque o gerente, o coordenador, a gente fica nessa linha também. Eu estou dando uma demanda, eu posso explicar basicamente sobre o que é essa demanda, mas não posso explicar tudo. Mesmo assim, eu estou falando porque eu passo isso diariamente com uma das minhas colaboradoras. Ela se sente extremamente frustrada por não saber tintim por tintim. Eu tenho que explicar para ela que no momento certo ela vai saber, mas naquele momento o que eu posso abrir é tal coisa. Como fazer o funcionário se sentir menos frustrado? Opa, perfeito. Eu gosto sempre da questão da transparência e da verdade, Marcela. Então, olhem lá. Existe níveis, né, de colaboradores ali na questão do até onde eu posso. Lembra, a gente já falou isso, posso, não posso, quero, não quero. Nesse caso, Marcela, tem coisa que você até gostaria de falar, mas você sabe que não pode, porque é uma questão estratégica da empresa, não é isso? É uma questão estratégica da empresa. Então, nesse caso, essa transparência de falar, olha, gente, esse daqui faz parte do objetivo estratégico da empresa que por hora ainda não pode ser revelado, mas é de extrema importância, então eu preciso da sua colaboração. As pessoas vão entender, porque ali ela não tem, talvez, como é que é? Não adiantaria ela ter aquela informação, porque não teria nada que ela fizesse, ou de repente a empresa poderia perder. Né? Então, por isso a importância também do autoconhecimento, ser líder de si é saber, opa, se eu não receber essa informação e a Marcela disse que é um objetivo estratégico, eu entendo que não é da minha alçada. E se daí eu ficar mal, apesar disso ainda ficar mal com a Marcela, é uma questão que eu posso levar para outras esferas. Por exemplo, para terapia, eu entender por que aquilo me faz mal. É verdade, né? Porque se é uma questão estratégica que a pessoa não pode revelar naquele momento, eu também não posso ser invasiva de saber algo que eu não estou autorizada a saber. É o que eu a verdade trato bastante deve... com essa pessoa específica, ainda mais porque ela ainda é um cargo maior do que os outros, e então eu abro um pouquinho mais, ainda assim eu não posso abrir tudo, mas ela fica extremamente frustrada. Eu tô tendo assim bastante, tente ser o mais delicada possível, mas tem vezes que não tem como você saber, e é isso. Mas ela de fato se frustra mesmo. Ela fala que trabalha isso na terapia, mas do meu lado eu também tento melhorar para que ela se frustre menos. Mas você está fazendo a sua parte, né? Também tem a ver com a questão, no caso dela, a questão da maturidade profissional. A gente aprende que tem temas que não nos cabem. Não vai agregar a gente saber ou não, porque a gente não tem domínio sobre aquilo ali. E está tudo bem. Eu preciso ficar bem com isso, a pessoa precisa ficar bem com isso. Obrigada pela contribuição, Marcela. Alcides, você que está com a mão levantada, se você puder abrir a câmera, te agradeço, que daí eu consigo lhe ver melhor. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo bom. Pegando o gancho no que a Marcela acabou de falar, eu tive uma situação muito semelhante a essa, bem no período da pandemia. Porque estava tudo muito... Ninguém sabia o que ia acontecer, então eu fui... todos os departamentos foram requisitados para ter uma redução no budget de 30%. Né? E aí, nisso, envolve gastos, aumento, tudo, né? Aumenta tudo. E como passar isso para a equipe? De que a gente vai ter que economizar para alcançar aqueles números. Foram feitos 2 orçamentos. Um orçamento geral e um orçamento com 30% de redução. Então, da mesma forma que a Marcela falou, um entende, outro que é mais próximo de você, né, já quer saber mais, é uma situação bem delicada. O que, na época, eu fiz foi realmente
pegar as palavras que você falou. Olha, infelizmente, o que eu posso te dizer é isso. Vamos ter que trabalhar com orçamento reduzido, tá? E devido às condições que a gente está enfrentando aí de pandemia e tudo mais, e qualquer novidade eu retorno, mas no momento é isso. E seguir dessa forma, fazer o quê? Não tem como, você não pode ficar explicando, exemplificando uma coisa que não cabe a gente, né? Não está na nossa alçada. Opa, exato, Alcides, é isso aí, especialmente numa época de pandemia, né? Quer dizer, pandemia, quem não reduziu o custo aqui, não é? Então, quer dizer, tem de ter um pouco de sensibilidade daquele que está ouvindo em compreender que é uma instabilidade que aconteceu com todo mundo, não Sim. dependeu de ninguém, era imprevisível e imprevisibilidade acontece. Então, nós precisamos aqui unir forças para chegar a serviço de um objetivo, senão não tem como. Exatamente. Isso é boa Exatamente. vontade, isso tem a ver com sensibilidade, enfim, mas por aí, Aquela parabéns. palavra bonitinha, empatia, né? Exato, porque se você não se colocar no lugar do outro, naquele momento, onde é que está a sensibilidade? Né? Por isso que eu falo, o que está crítico hoje, a gente tem que trabalhar a nossa humanidade. Porque tudo que a inteligência artificial puder fazer, ela vai fazer para substituir o ser humano. Claro que sim. É economia de custo, a gente sabe que as empresas fazem. Qual é o diferencial competitivo aqui numa carreira? É você ser mais humano. E isso implica ter empatia. Então, por isso que eu bato na tecla. Quer ser líder? Empatia. Porque o líder, a IA não está liderando a equipe. Ainda, tá, gente? Eu não duvido que em breve ela comece a liderar. Se ela começar a ter elementos de empatia, de sentimentos, quem sabe? Então aí tá aí o cuidado, diferencial competitivo, ser líder. E isso a gente precisa se humanizar, por incrível que pareça, mas aliando tecnologia, humanidades para chegar no resultado, tá? Então quando eu falo de líder humano, não, é diferente de ser bonzinho, tá, gente? Todo mundo fala, ai, é bonzinho, nananã, que eu até coloquei, né? Como inspirar sem infantilizar. Não é gente que mia. Ai, começa a miar, então é liderança humanizada. Não tem nada. O líder não é aquele que mia, é aquele que conduz a equipe a serviço de um objetivo para chegar no resultado, de uma maneira ética, humana, justa, conciliando o resultado com saúde mental, né? E boa vontade. Isso é o mundo ideal, né? Para lá Sim. que eu estou sugerindo que vocês liderem. As coisas também mudaram, né? Antigamente, a aquisição de um líder era aquele que tinha domínio das atividades, né? Independente da forma, né? E redução em tudo, né? Hoje estão preservando mais essa questão humana mesmo, né? O líder não precisa ser o expert da coisa, mas ele tem que saber, né? Levar tanto a equipe, quanto o trabalho, quanto os desafios de uma forma mais simples, né? De uma forma mais leve, simples não, mais leve, né? Que a coisa flua, mas de uma maneira mais fluida mesmo, mais tranquila, né? Antigamente não, antigamente era tudo a ferro e fogo, né? Não, hoje não, hoje a coisa mudou. É isso aí, porque o mercado ele é competitivo. Mas a equipe precisa ser colaborativa. É por isso que ele tem de conduzir isso de uma forma harmoniosa. O mercado ele é competitivo. Não adianta a gente tentar ser poliana, falar que o mundo é lindo, etc. Porque o mundo é competitivo. Mas a equipe precisa ser colaborativa, senão não tem resultado. Obrigada, Alcides. Vamos ouvir o Lucas agora. Diga, Lucas. Olá, boa noite. Falando aqui em relação a toda essa questão de organização de equipe, principalmente em relação a o que pode ser dito e o que não pode ser dito, tanto em relação a projetos simples ou complexos que serão adotados pela empresa. Assim, na minha empresa, tem muitos casos onde as pessoas, pelo menos assim, em alguns casos de funcionários, eles conseguem atuar de uma maneira meio Forrest Gump, sabe? Com instruções básicas. Normalmente eles já conseguem desenvolver de maneira clara e objetiva, mesmo sem saber muito bem, de forma detalhada, né, sobre o projeto. E o curso vai de acordo com o desejado.
Mas no caso de outros funcionários, principalmente para atividades mais complexas, é necessário dar um detalhamento melhor, um maior detalhamento em relação àquilo que será realizado. A minha pergunta aqui seria em relação a como saber identificar, principalmente quando a pessoa está mais próxima ao meio termo entre uma atividade que terá mais relevância ou baixa relevância, às vezes uma atividade que pode estar mais relacionada à operação ou uma atividade que está mais relacionada ao administrativo. Como saber diferenciar que tal pessoa poderá atuar de uma maneira mais simplificada, com um resumo mais básico do que será feito, e como identificar que uma pessoa precisará de uma quantidade maior de detalhes sendo disponibilizados para ela, para que não perca a confiabilidade profissional. Confiabilidade profissional, acho que pode ser a confiança em si da pessoa ali como profissional. Já que, bom, como tem o fator humano, muitas das vezes, dependendo do que você pode acabar escondendo da pessoa, a pessoa pode perder parte da eficiência em como irá agir ali no meio profissional, na função dela em si. Então, como saber identificar quando a pessoa está nesse meio termo, quando a pessoa ela não necessariamente terá uma função hiper complexa a ponto de realmente necessitar saber de muitos detalhes, mas também a pessoa não possui uma função ridiculamente básica, a ponto de você não precisar detalhar nada e mesmo assim a pessoa conseguir exercer bem aquela função. Bom, Lucas, tua pergunta foi bem complexa pelo tempo que a gente tem aqui, então eu não consigo te responder, senão a gente não consegue ir para frente. Mas eu posso te deixar uma dica. Eu vou falar sobre isso no nosso curso, que vai ser na Strong, né? Que daí é no curso mais completo, se você quiser. E se você não for participar, vou pedir para você pesquisar sobre liderança situacional. Aí você pode compreender algumas pistas de onde você pode chegar com esse funcionário que você precisa. Pode ser? Você pode repetir liderança o quê? Liderança situacional. Perfeito. Nesse Obrigada. caso. Eu só não vou conseguir explicar aqui pelo tempo que a gente tem, eu preciso avançar ainda. Pode ser? Mas daí já fica a dica, tá? Mas, só para uma última pergunta, teria algum livro que a senhora recomendaria quanto a essas questões? Olha, a liderança situacional você já consegue, para a própria inteligência artificial, você jogar no Google, ele já vai te trazer, agora eu não tenho o nome do autor para te passar, mas se você colocar, ele já vai te passar algumas orientações a respeito. Que agora me fugiu o nome, mas é liderança situacional isso que você precisa para lhe ajudar. Tudo bem. Tá Muito bom? obrigado. De nada. Bom, gente, então vamos continuar aqui. Tá? Agora eu vou trazer algumas... Já trouxe das armadilhas ali, né? Dessa crise do pensar que nós estamos. Nessa crise desse pensar que nós estamos, deixa eu colocar aqui para compartilhar. O líder ele se vê em algumas saias justas aqui. E dentre elas, precisa tomar muito cuidado. Opa, saí aqui, vamos lá. Cadê que eu quero compartilhar em tela inteira aqui? Vocês não estão vendo em tela inteira ainda, né? Agora sim. Bom, dentre as armadilhas aqui, uma das coisas que podem causar burnout, porque líder tem burnout também, viu, gente? A gente precisa tomar cuidado. Ponto para a gente ficar atento. O líder, ele precisa entregar muito, né? É esperado do líder muita entrega, muito resultado dentro do prazo. E claro que espera-se isso com qualidade. E quando a gente tem um cargo, às vezes a gente tem status também, a gente tem admiração de muitos, a gente tem. Só que esse ter, ele tem uma pegadinha ali, né? Quando nos perdemos naquilo que temos e saímos só fazendo, né? Porque quem tem, né? Já diz o ditado, quem tem medo. E a gente tem de sair fazendo muita coisa como líder, entregando o resultado, etc. Mas quando nos perdemos naquilo que temos e saímos simplesmente fazendo, ficamos divididos entre aquilo que a gente quer, aquilo que a gente não quer. E o que acontece com isso? Quando a gente se divide, a gente se esquece de quem somos. Tá? Então chega um momento que aqui é quase uma crise de burnout mesmo. Quando a gente está fazendo muito, sem ter aquele tempo de pensar por que eu estou fazendo tudo isso, é que a gente se perde.
Então aqui fica essa questão, quem é você? Quem é você como pessoa? Quem é você como profissional? Você está fazendo isso por quê? Qual é o propósito? Você está feliz na sua função, na sua atividade? Você gosta do teu trabalho? Você gosta da sua equipe, da sua empresa? Isso ajuda a manter a identidade. E aí eu coloco, né? Mas afinal, o que é ser líder então? Agora eu gosto de falar das 3 autoridades do líder. O que é ser líder de fato? Para ser líder de fato, eu preciso ter 3 autoridades: intelectual, moral e humana. Intelectual é aquilo que eu sei, eu tenho autoridade para falar porque eu sei, eu estudei para isso, eu sei fazer, eu sei delegar, eu sei encontrar as pessoas que sabem fazer isso para mim, para ajudar a colaborar na empresa. Então, aquilo que eu sei, é a minha formação. Autoridade moral de ser exemplo de ética, de conduta, de valores. E a autoridade humana. A autoridade humana é ajudar no desenvolvimento da pessoa, da equipe, do grupo. Ela está no estágio e depois que você entra como líder, ela evoluiu, ela melhorou naquele trabalho. O líder que tem essas 3 autoridades, ele é líder. Essa semana, vocês que devem ter acompanhado pela rede social, vocês viram um escândalo de um CEO, se eu não me engano, australiano, que foi no show do Coldplay? Quem viu aqui, levanta a mão. Eu vi. Morgana, Marcela, Adauro, várias pessoas, Alcides, ou seja, Karina, várias pessoas. Então vocês viram, né? Então olhem lá, líder é aquele que ajuda a trazer valor para a empresa, não é isso? Vou interromper o compartilhamento para ver vocês de novo. Então olhem lá, um CEO de uma empresa, ele foi acompanhado pela amante no show do Coldplay e ele foi pego no flagra. E aí ele foi desligado da empresa, virou um escândalo, enfim. Por quê? Porque caiu o valor da empresa, porque a empresa não quis a imagem dele vinculado. Ora, ele poderia ter autoridade intelectual e ser muito bom naquilo que ele fazia, não é isso? Poderia. Só que, claro, porque foi pego, né? Possivelmente. Virou um escândalo para a empresa que ia perder valor de mercado. A empresa não gostaria de ter o nome envolvido porque perde valor, perde dinheiro na bolsa. Desligou o colaborador. Era chefe, não era líder. Porque o líder, de fato, ele nutre essas 3 autoridades. E aí a pergunta que eu trago para vocês é: a liderança está em crise? Sobra, aliás, né, dependendo da função, não tem nenhuma das autoridades, dependendo da função, né? Porque não tem autoridade intelectual, tampouco moral, tampouco humana. Mas nas empresas, ainda bem que tem essas autoridades. Ou, geralmente, deveria ter, que é o que agrega valor para a empresa. Que autoridades que vocês acham que estão em falta? Vamos lá, se tratando de Brasil, o que vocês acham? Autoridade intelectual, moral ou humana? Ou mais de uma? Eu Humana. acho que a humana está bastante. Humana e moral. Autoridade humana e moral. Então, olhem lá o choque agora. A autoridade intelectual, a gente aprende com formalismos, com estudo, com acompanhamento, me matriculando numa escola, eu desenvolvo. Agora, a autoridade moral e humana é com a vida. Por isso a importância da liderança de si. Você almeja se tornar um líder de sucesso? É um tripé. Estudar? Olha, vocês já estão aqui, né? Vocês poderiam, terça-feira à noite, tanta coisa que tem para fazer, vocês estão aqui. Olha quantas pessoas. Estamos em 85 pessoas aqui, numa sala, aprendendo. Isso é autoridade intelectual. Agora, quer ser líder? Moral e humana. Isso é fora da escola, né? É na vida. O que vocês estão fazendo para desenvolver essa autoridade? Porque líder é aquele que é admirado, né? E entregando o resultado. Né? Então, além de tudo, entregando o resultado. Né? Então, é sobre isso. Deixa eu colocar de novo aqui a apresentação para vocês. Estamos indo... Opa! Tá quase na hora ali, né? Já deu, na verdade, 20 horas, mas vocês têm uns minutinhos ainda, não tem? Tá tranquila, professora. Pode Tá tranquilo? à vontade. Sim. Então, vamos lá. Bom,
Então, as 3 autoridades. Aí o que eu coloquei aqui, ser líder de si, então o que é? É ser protagonista de nossas escolhas e não vítima de nossas apostas. Ser líder é ter responsabilidade. E eu achei curioso que parece, não sei se é verdade ou não, porque eu não vou ter de conferir a fonte, mas parece que o CEO queria processar o Coldplay por exposição da imagem. Ora, ele escolheu estar lá. Agora, o que tinha de errado no show do Coldplay? Ele escolheu estar lá. Ser líder, portanto, é se responsabilizar. Não é colocar a culpa no outro. Isso sim é mimimi. Né? Tem gente que fala, o que é mimimi? Nossa, o pessoal fica de mimimi. Sabe o que é mimimi? É encontrar uma pessoa para colocar a culpa. Esse é o chefe mimimi. Não, a culpa é dos outros. Não. O líder é aquele que assume. Se o time não foi bem e não entregou o resultado, a responsabilidade é do líder, não é de alguém da equipe. Porque o líder que precisa garantir o resultado e entrega da equipe. O líder tem responsabilidade. Isso é ser profissional. Aqui eu coloquei, já que a gente tinha falado de consciência. O que é ter consciência no ambiente organizacional, no ambiente corporativo? Para eu fazer um diagnóstico aqui, eu tenho que ter um planejamento, todo líder tem que ter um planejamento de meta, de métrica, daquilo que vai entregar, qual que é o prazo. Ele precisa ter uma área de motivação, o que a empresa quer, o que a empresa deseja, qual a estratégia da empresa. E como isso tudo é percebido, a percepção do mercado, o que as pessoas estão falando. E ali no meio, né, é a questão do que é consciência em si. Eu tenho aquilo que é real, eu tenho aquilo que é desejado e eu tenho aquilo que é percebido. E ali onde tem a interseção de todos esses fatores é que de fato opera a minha consciência. Não adianta eu não só ter o planejamento se eu não tenho uma área de motivação. Não adianta eu fazer um diagnóstico se eu não tenho consciência. As questões, elas não operam em separado. Então, tudo isso o líder ele precisa atuar. Então, o que o líder precisa ter como estratégia de fato? Olhem lá, humanize-se, né? Sinta, se permita se sentir vulnerável, se permita dizer que errou, que esqueceu, admita assumir suas vulnerabilidades. Você não precisa de validação o tempo inteiro, porque à medida que você precisa de validação do outro, você esquece de quem você é. E geralmente para as pessoas que mais se importam com você. Invista em autoconhecimento, cultive relacionamentos, aceite a incerteza e a imprevisibilidade. Isso faz parte, como foi a pandemia. Desenvolva a inteligência emocional. O que te afeta? A imprevisibilidade te afeta? As incertezas? O que acontece com você? Como você age? E supere esse medo de errar, porque errar é humano. A inteligência artificial ainda erra, mas se você perguntar algo preciso de uma conta, ela não vai errar. Mas ela é uma inteligência artificial, um robô. O ser humano, ele erra. E agora, o que eu deixo para vocês aqui e como fazer tudo isso? Pela vontade, pelo amor e pela sabedoria. O que é a essência, o que é essa identidade ali do líder, né, para ele não se perder? É quando ele ama a si mesmo e ele tem vontade de aprender e melhorar para servir o outro. Isso é liderar. Isso é agir com sabedoria. O líder, ele conduz o outro por amor à verdade, por amor à sabedoria, porque ele sabe que pode ajudar o outro a chegar em outro patamar, é chegar melhor do que onde ele estava antes. Isso é ser líder. Isso é esperado do líder. E para isso eu preciso romper gaiolas, que é voar, é ser livre de fazer aquilo que é certo, ainda que ninguém esteja fazendo. Bom, então a minha mensagem para vocês é essa, né? Que vocês sejam corajosos de fazer aquilo que é certo, que implica fazer o bem, o belo e o verdadeiro, ainda que os outros não estejam fazendo. Isso é agir como ser humano, é agir por amor, por vontade e por sabedoria, é não ser mecânico, assim como a inteligência artificial. Então, quando a gente pensa e age com amor, a gente pode fazer um mundo melhor. E é isso que eu desejo para vocês hoje,
que vocês tenham e nutram esse entusiasmo de fazer e liderar por amor. Não só por vocês, mas também pelos demais, para construir aí um mundo melhor, mais humano e mais rico em todos os sentidos. Muito obrigada a todos vocês e eu vou deixar aqui os meus contatos. Quem quiser me seguir, né? Eu tenho um canal que eu trago também algumas contribuições do que eu falo em sala de aula. Estou aqui no Instagram, tenho meu LinkedIn, tenho um canal no YouTube. E eu deixo aberto aqui para vocês para perguntas. Caso alguém tenha alguma pergunta, queira continuar, estou aqui super à disposição. Muito obrigada. Vamos lá. Obrigado a você, professora. Muito obrigado a você. Maravilha. Eu que agradeço. Deixa eu ouvir o Adauro. Adauro tem uma questão. Diga, Adauro. Hoje a gente está falando muito de ética relacionada à inteligência artificial, porque é um delta aí que ninguém consegue resolver, né? E hoje, falando da liderança, esse delta também vem em cima dessas posições que você colocou. Como tratar essa questão de ética dentro de um posicionamento de liderança sem corromper os seus valores? Nossa, pergunta super complexa. Adauro, autoconhecimento, quando nós sabemos quem nós somos, de fato, nada nos corrompe. Por exemplo, chega alguém e pede para você fazer algo que não é da sua essência, algo que você sabe que é errado. Você vai fazer, apesar de saber que está errado, ou você vai se recusar a fazer? Isso é individual. O fato é, nós sabemos aquilo que é certo, aquilo que é errado, por princípio. Porque ética implica aquilo que é admirável, onde? Em qualquer lugar do mundo. Então, respeito, lealdade e honestidade são princípios universais que não mudam. Você pode estar no Brasil, na China, nos Estados Unidos, na Mongólia, no Irã, no Iraque, na Austrália, Nova Zelândia. Respeito, lealdade e honestidade são princípios inegociáveis. Portanto, se alguém te pede no ambiente de trabalho para que você faça algo que contraria esses 3 princípios, que são princípios universais, a gente tem 2 escolhas. Ou aceita ou recusa. E isso cabe ao ser humano. E isso a gente só faz com autoconhecimento. A gente vai se vender ao custo, lembra que no começo da aula foi preço, custo e valor. A gente vai se vender a um custo alto de perder a nossa identidade de quem nós somos, ou a gente vai manter a nossa integridade, a nossa essência de falar, não, eu não vou fazer isso, independente das consequências, que pode ser talvez o desligamento, mas eu mantenho a minha integridade, isso não está em negociação. É sobre isso. E isso requer autoconhecimento. Tem gente que se vende e às vezes se vende até barato, né? Mas o custo é alto depois, ok? Ok. Vamos lá, Fernando e daí Marcela. Muito bons insights, professora, muito obrigado. Eu queria mais fazer um comentário, né? A gente vive tempos aí de necessidade de liderança mais transformadora, né, do que liderança transacional, mais líderes servidores, né, do que outro tipo de liderança. Agora, o que eu tenho percebido muito é que muitas pessoas, principalmente a geração mais recente, está um pouco confusa em termos da sua motivação para liderar. Eu acho que você explorou muito bem a questão de como, uma vez líder, né, melhorar a sua liderança, mas antes mesmo de se tornar líder, eu acho que as pessoas precisam pensar muito sobre por que querem liderar. Porque a motivação monetária, financeira, não vai sustentar ninguém antes do primeiro burnout, como foi falado aqui. Eu queria só te ouvir um pouco nessa linha. Opa, perfeito. Liderar não é para todo mundo. Então, a primeira coisa que a gente tem de tirar, liderar é para todo mundo? Não. Porque para liderar, vai ter de saber o seguinte: primeiro, eu preciso atender o outro, fazer uma transição. Essa é uma transição que o líder faz. Antes de ser líder,
Eu entrego aquilo que me pedem, tá? Eu entrego aquilo que me pedem e eu faço aquilo que dizem que é para eu fazer. Quando eu vou fazer essa transição para o líder, portanto, nesse momento antes de eu ser líder, aquilo que eu faço é só da minha responsabilidade. Quando eu faço essa transição para ser líder, eu preciso dizer o que o outro vai fazer, quando ele vai fazer e às vezes orientar. Você vai traçar o objetivo que é para ele e cuidar dele. Ensiná-lo, é trabalhar às vezes como mentor. Se antes eu falava, agora eu vou ouvir mais, eu vou ter mais tempo e eu vou ter de trabalhar mais com emoção. E aí eu vejo o seguinte, tem gente que gosta de ser mais técnico, gosta, não é que ele estudou a parte técnica, não é isso. Tem muita gente que estuda a parte técnica e gosta de área de humanas, ok. Mas tem gente que gosta de ser técnico e fala, detesto ter de lidar com emoção. Aí entra o autoconhecimento. Se não gosta de lidar com emoção, se não gosta de lidar com pessoas, como é que vai ser essa transição? Então, isso também é autoconhecimento. Liderança não é para todo mundo. As pessoas precisam estar predispostas a saber que vai lidar com emoção, com subjetividade, com incerteza e precisando trazer resultado. Se a pessoa estiver disposta a fazer essa transição, liderança para você. E se não tiver, não é para todo mundo, porque nenhum dinheiro sustenta isso. Não tem preço que pague. Liderar precisa desse estímulo, dessa motivação. Obrigada, Fernando. Marcela, diga lá. Eu acho que até em linha um pouquinho com o que com o que vocês acabaram de falar, mas também é só uma ideia do que eu sinto ao longo desses anos que eu já sou gestora. Líder de equipe, é saber também se a pessoa, o seu próximo líder, quem você está gerindo, quem também está apto a aceitar a solidão. Porque eu vejo que é um cargo extremamente solitário. E assim, a gente está aqui como líder para aprender a receber pressão dos nossos superiores, de um diretor, de um CEO, e ao mesmo tempo gerir pessoas de diferentes, às vezes, cultura, de diferentes formações e educações. Eu que cuido de várias pessoas em várias cidades diferentes, estados diferentes, então cada um é de um jeitinho diferente. Então, eu cuido para entender o que os meus gestores precisam de mim, ao mesmo tempo eu cuido para saber o que minha equipe precisa de mim. Mas dificilmente a equipe está preocupada com o que eu preciso dela ou os meus próprios gestores, o que eu preciso deles. Então, é um local bem solitário e a pessoa que gostaria de ser ou acha que pode ser, ela tem que entender isso, porque quanto mais o tempo passa e mais você cresce, mais solitário parece que você vai ficando, porque você está tentando cuidar de todo mundo e você não sabe claramente quem está tentando cuidar de você. E às vezes eu já passei por empresas que era absolutamente ninguém, né? Então, assim, hoje eu tenho um pouco mais de sorte, porque os meus gestores atuais, eles cuidam nesse ponto de mim, de buscar conhecimento, eles me munem muito de informações, eu participo muito de decisões e também sempre fazendo um curso ou outro para entender tudo que o líder representa dentro da empresa, mas nem todas as empresas são assim, então fica mais solitário ainda. Então eu acho que isso para mim é um grande desafio, sempre foi e já passou anos e continua sendo, mas agora eu entendo um pouco mais. Tá aí o desabafo da líder, né? Coisas que ninguém fala. Então, todo mundo, às vezes o pessoal da empresa tá ali, e aí, sextou? Né? Todo mundo marcando o happy hour do sextou, e às vezes o líder termina o dia e vai para casa chorar, porque ele tá sabendo muitas vezes de uma decisão estratégica que é fazer um corte na próxima semana. E o líder vai para casa chorar sozinho, porque não tem condições de ir para um happy hour do sextou e não tem com quem falar. Então isso é solitário e o líder precisa estar preparado para isso. Então, às vezes esse trazer resultado é cortando custos, às vezes desligando colaboradores e nem sempre desligando os colaboradores que teriam motivo. Então, como é que lida com tudo isso? A liderança, portanto, ela é muitas vezes solitária, como você trouxe, Marcelo. Por isso, avaliar o como liderar.
Obrigada pela contribuição. Mais algum comentário, colaboração? Todos são muito bem-vindos, gente. Não, vamos lá? Ninguém mais? Então, eu quero agradecer aí a presença de todos vocês. Estou aqui à disposição, estou aqui para servi-los. Vocês já têm meus contatos, né? E ali eu trago também muitas dicas sobre liderança. Vocês podem sugerir pautas também para que eu traga algum tema que eu possa explorar melhor. Então, vocês, por favor, gente, fiquem à vontade. Lá é um canal para servir pessoas que têm dúvidas sobre liderança. Estou aqui à disposição. Muito obrigada. Eu que agradeço, professor, e acredito em nome de todos, né, por essa excelente aula aí, um tempo bem curto, né, para passar tanta coisa, né, importante, mas foi muito relevante. Agradeço muito a participação, né, de você e de todos que estão aqui na sala, participação aí do professor Antônio André também, voltar a falar sobre o curso, né, eu coloquei aqui no chat, recoloquei o link, né, da inscrição aí, quem tiver interesse de fazer o curso de curta duração, e também os cursos de MBA da Fundação Getúlio Vargas, né, que são administrados aqui pela Strong, o professor Antônio André, que é o coordenador do MBA em Gestão Estratégica de Negócios, né, já informou, e além desse tem outros cursos, né, gestão de pessoas que também aborda bastante essa parte aí de liderança, e outros cursos aí disponíveis aí no nosso site. Muito obrigada a todos. Se não tiver outras perguntas aí, a gente acaba encerrando aí, agradecendo. O link da gravação vai ficar no nosso canal do YouTube. Os certificados serão enviados, o material a professora vai me mandar, eu também disponibilizo para vocês. E fiquem aí atentos às novas webinars. Tá? Professor Antônio André, quer dar alguma palavrinha antes de fechar? Eu agradeço à professora Juliana, achei ótima a sua palestra, agradeço a Margarete Strong e principalmente a presença de todos vocês aí, né? A participação, o interesse que todos vocês tiveram e nós aqui da FGV seguimos à disposição, viu? Parabéns a todos aí, foi uma excelente oportunidade, muito obrigado. Obrigada a todos. Obrigada. Uma boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, boa noite a todos. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada.